Fala, povo bonito. E aí? Como você está nessa noite ou tarde? Não sei que hora que você está vendo isso. Gente, hoje a gente não vai falar sobre o mercado financeiro. A gente vai falar sobre coisas que interferem na economia, com toda certeza, mas não sobre o mercado financeiro, tá? Hoje nós vamos falar sobre a auditoria que eu fiz no segundo turno das urnas eletrônicas de 2022. E o que eu encontrei pode te deixar de queixo caído, tá? Então, vamos começar. O que eu fiz, basicamente? Eu auditei todas as 470 mil urnas de todos os 5.568 municípios brasileiros, vasculhando alguma incoerência ou algo que realmente fizesse com que eu ou tirasse a minha desconfiança nas urnas ou mantivesse minha desconfiança nas urnas e encontrasse algo que provasse que realmente isso é fraudulento. E basicamente eu encontrei muita coisa suspeita, mas muita mesmo, muita, nossa senhora. Identifiquei muitos padrões dessas próprias coisas suspeitas que são de se desconfiar demais. E basicamente, por que eu tomei essa decisão de auditar essas urnas eletrônicas? Na sexta-feira passada, um abençoado lá, o do argentino, do de Derecha Diário, ele fez uma live que 475 mil pessoas ficaram online na hora. Foi uma live rápida, ele explicou de forma muito superficial, falou que realmente as chances de ter havido fraude nas eleições foram grandes. Sendo assim, eu resolvi auditar por conta própria todos os resultados das urnas eletrônicas. E tudo que ele falou realmente faz sentido, tá? Foi os dados que ele passou que eu, como engenheiro, enxerguei e vi que aquilo realmente poderia ter algo de errado e resolvi fazer a minha própria auditoria. Falei, quer saber? Se tem alguma coisa errada, vou achar. É simples assim. Então, primeiro, o que eu fiz? Eu olhei estado por estado e separei 5 amostras, 5 estados para poder coletar amostras e identificar possíveis padrões. Identifiquei padrões. Padrões que favoreciam um candidato, mas favoreciam muito outro candidato. Esses padrões são difíceis de acontecer quando se tem uma amostra tão grande quanto uma eleição de 120 milhões de votos, praticamente. Então, como é que fica? Ficou embaçado, porque eu comecei a achar tanto padrão, que parecia que realmente os resultados estavam programados. Aí eu fui fuçar mais a fundo e comecei a filtrar através de uma cadeia de filtros que eu fui colocando e fui filtrando, até eu fazer um resumo mais resumido possível. Nossa, se eu mostrar para vocês, vocês vão ficar de queixo caído, tá? Eu fiz análise geral, né, de estado por estado, e eu também fiz uma análise final, que é para encontrar as determinadas seções que eu acho que possivelmente houve fraude. E encontrar pessoas que votaram nessas sessões para poder falar se realmente para que candidato que ela votou, se ela quisesse abrir, claro, né? E se acaso ela votou e o voto não tiver contabilizado, isso pode ser prova mais do que suficiente para atestar que a urna realmente é uma fraude, né? Aqui eu não consegui encontrar provas absolutamente concretas que eu pudesse afirmar, não, as urnas não prestam. Eu não encontrei, mas encontrei muita inconsistência, muitas improbabilidades, realmente demais a conta, tá? O que eu fiz aqui? Os padrões que eu encontrei inicialmente eram padrões de resultado de voto para algum candidato ou para outro, que variavam entre 1 e 20. Ou seja, que um candidato tinha recebido ou um voto, ou 2 votos, ou 3 votos naquela determinada sessão. E eu fui filtrando estado por estado, depois que eu encontrei esse padrão. Tá? Aí aqui, a gente pode ver, ó, vamos voltar estado por estado. Vamos analisar as urnas aqui no geral, com resultados de 1 a 20 para algum candidato. Vamos olhar nos estados onde o Bolsonaro foi favorito, por exemplo, Mato Grosso. Ó, aqui no Mato Grosso, deixa eu ligar aqui. Aqui no Mato Grosso, eu coletei registros de
87 urnas. 87. E dessas 87, registros de ambos os candidatos, tá? Tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Cada registro desse é uma seção. E das 87 que eu somei, vamos colocar aqui de 1 a 20. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais fácil. É menor do que 21. Das 87 que eu filtrei, 53 eram do candidato Bolsonaro. Ou seja, na região que ele foi favorito, um dos maiores favoritismos que ele teve nas eleições, ele teve a maior parte de urnas que tiveram uma quantidade baixa de votos, abaixo de 20. E você pode reparar que essas urnas tem tudo a mesma sequência de números, ó. Cadê? Aí, ó, números repetitivos. 2, 2, 2, 2. Olha o tanto. É muita coisa. Aí quando você vai ver os outros números, 9, 3, 1, 9, 6, 6, 16, 16, é tudo repetitivo. Isso é realmente algo que é improvável de acontecer. Entendeu? Então isso foi me levantando suspeita. Basicamente, então, vamos ver quanto que o outro candidato adversário, Lula, teve. Vamos limpar nosso filtro. Opa. Limpar. E vamos ver quantos candidatos Lula teve. Menor do que 21. 37. Ou seja, num dos locais onde ele não foi praticamente favorito, ele teve menos urnas que tiveram uma contagem de até 20 votos para ele, do que o candidato que era favorito, que era o Bolsonaro. Vamos olhar outra região limpa. Vamos olhar a região, sei lá, que o Bolsonaro era favorito também. Vamos olhar no Rio Grande do Sul, é a região mais sulista. Vamos sair do Centro-Oeste e ir para o Rio Grande do Sul. Pronto. Aqui no Rio Grande do Sul, mesma coisa. Vamos colocar aqui menor do que 21. Pronto. Nossa, demorou para calcular. Vamos limpar. Pera aí. Bom, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, das urnas que tem contagem de até entre 1 e 20 votos para algum candidato, tem 381 registros. Desses 381 registros, vamos ver quantos que é do Bolsonaro. Menor do que 21. Desses 381 registros, 140 é para o Bolsonaro, com urnas que variam entre 1 a 20. Esse que ele está favorito, beleza, ele está com quase a metade ainda do que é uma das regiões que ele foi mais favorito ainda. Então, percebendo esses padrões, no geral, eu comecei a ficar com o pé atrás. E o que eu quis fazer? Fuçar mais. Eu falei, vamos mais a fundo. E fui. Beleza, fui filtrando. E eu comecei a ver que os números mais repetitivos ainda apareciam entre 1 e 10. Mas antes disso, eu comecei a perceber que os registros de voto de um candidato e de outro ficavam zerados. Como assim? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu vou fechar essa aqui, que é minha análise geral, de estado por estado. Pronto, deixa eu ver aqui. Não salvar. Vamos abrir, sei lá, a planilha do Acre, por exemplo. Na planilha do Acre. Que aí vocês vão entender do que eu estou falando. Eu comecei a perceber outra coisa quando eu estava no metade do caminho. Que os registros que tinham para os candidatos que eram nas mesmas urnas variavam. Como assim? Ó? Vou te mostrar um exemplo. Deixa eu filtrar aqui de candidato para candidato. Pronto, aqui ó. Lula e Bolsonaro. Vou colocar aí. Vamos botar os registros de voto que tiveram para o Lula. Porque lembrando, gente, todo mundo que vai votar, vota numa urna e essa urna computa resultado de ambos os candidatos. Cada linha dessa daqui, ó, cada linha dessa aqui, ela é uma urna, uma seção que registrou o voto para algum candidato. Aí é uma urna que é o registro
do Lula, com os registros do Lula, e a mesma com os registros do Bolsonaro. A sessão, se você olhar o número de sessão, ela se repete. Aqui, ó. Cadê? Eleição, aqui, ó. Ela se repete, tá vendo? Aqui, ó, no primeiro... Opa, deixa eu puxar lá pra frente. Ó, no primeiro, 8, que é o do Lula. Aí, ó, no segundo, 8, aqui, ó, Bolsonaro. Tá vendo? Então, assim vai. Zona, seção. Então, ó, 3, 3, 8, 8, 4, 4, opa, 9, 9. Cada urna vai registrando os votos de cada candidato e vai votando candidato nulo, branco também, vai registrando. Então, cada linha dessa é uma urna que registrou para um determinado candidato. Então, beleza. Vamos lá. Se a gente filtrar tudo, porque aqui, ó, teoricamente, teria que ter a mesma quantidade de contagens para um candidato, porque é a mesma urna, das mesmas urnas, e a mesma quantidade para o outro. Mas não é bem assim. Repare aqui, ó, no número de contagem aqui, ó, 2.125, né? Que eu estou olhando agora o do Lula, 2.125. Mas se a gente olhar agora o do Bolsonaro, por exemplo, tem 2.123. Aí, ó. Esse aqui é do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Então temos uma variação de 2 urnas aí, e eu fui identificar o porquê que elas não estão aí. E elas não estão aí com o registro do presidente Bolsonaro, justamente porque elas saíram zeradas. E percebendo isso, a própria Justiça Eleitoral não está registrando nas planilhas os candidatos que saíram com 0 votos em alguma urna, eu fui começar a fuçar a urna, estado por estado, para poder buscar essas urnas que estavam zeradas para algum candidato. E a diferença de um candidato para outro nesse resultado foi absurdamente gritante. É uma desvantagem absurda para um candidato, mesmo nas áreas que eles foram os favoritos. Vou te mostrar, presta atenção. Deixa eu apagar, fechar isso aqui. Esse aqui é só um dos registros. Aqui nas urnas finais. Vamos lá, esse aqui é meu trabalho final, onde eu cheguei no final das repetições. Quando eu falei, não, a partir de agora, daqui, eu posso identificar se realmente houve fraude ou não. Depois de filtrar todo aquele conglomerado de dados, eu cheguei aqui. Agora, repara, ó, essa coluna aqui é do Bolsonaro, essa aqui é do Lula. É tudo a mesma seção, tá? Tudo a mesma zona e mesma seção. E cada linha dessa registra os votos dos dois, tá? Eu aglomerei os votos dois em vez de linhas como colunas. Então, aqui da direita, Bolsonaro, da esquerda, ou seja, a penúltima, do Lula, tá? Então, vamos lá. Todos, tá vendo que tem algumas urnas que estão zeradas? No total, foram 143 registros, porque tem essa linha aqui, que a gente tem que deduzir, mas foi 143 registros de urnas zeradas. E desses 143 registros, adivinha quantos vieram para o Bolsonaro? 141. Porque a gente não tira essa linha aqui, que está as especificações, pronto. Bolsonaro teve 141. E o Lula teve quantos? Vamos ver. 2, se eu não me engano. 2. Vê se pode um negócio desse. 2. E olha, eu vou mostrar para vocês o negócio. Dentro dessas urnas que ele teve 2, ó, presta bem atenção. O Lula teve 0 votos, mas o Bolsonaro teve 39. A outra do Lula teve 0 votos, mas o Bolsonaro teve 79. É uma diferença pouca, não é uma diferença discrepante. E são regiões onde o Bolsonaro foi favorito. Rio Grande do Sul, Pará, entendeu? São onde ele foi basicamente favorito. E Pará eu não me lembro. Eu lembro do Paraná, perdão. Mas o Rio Grande do Sul, ele foi favorito. Então, vamos comparar agora a diferença do Bolsonaro para ele. Olha aqui, quanta diferença, cara. Ó, 153 Lula, 0 Bolsonaro. 237 Lula, 0 Bolsonaro.
239, 303, tudo zero para o Bolsonaro, tudo zero. 277, 347, 350, zero Bolsonaro, zero. Cara, aí é uma diferença muito gritante. O que a gente tira como base daqui? As que o Lula saiu zerado, possivelmente foram regiões onde realmente o Bolsonaro não foi favorito, basicamente sessões onde o Bolsonaro não foi favorito, independente de ter sido uma região onde ele foi favorito ou não, e que foram poucas pessoas lá votar. Então a probabilidade de ir já é uma coisa mais razoável, de ir só o pessoal que vota no PT lá, por exemplo. Ou de ter tido tanto voto em branco, de gente que não queria votar em ninguém, que acabou assim, só votando quem queria votar no Lula, praticamente, entendeu? Então isso é aceitável, mas aquele restante em que o Bolsonaro foi praticamente zerado em tudo, foi zerado em tudo. Vamos colocar as regiões, por exemplo, onde ele foi favorito. Ó, ele está no Mato Grosso do Sul. Todos aqui, ó, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Repara, ó, lá em Campinópolis, Mato Grosso, Lula foi com 265 e Bolsonaro zero. Com Fresa, Lula foi com 383, Bolsonaro zero. Olha lá, ó, cadê? Essa já está mais aceitável, 55 votos para o Lula, zero para o Bolsonaro. Está dentro da margem, significa que possivelmente pode ter ido poucas pessoas aí votar. Santa Terezinha, 248 para o Lula, zero para o Bolsonaro. Vamos olhar mais para baixo, né? Vamos olhar lá a região mais sulista. Olha aqui, ó, essa região aqui, lá no Rio Grande do Sul, lá em Charruá, 302 para o Lula, zero para o Bolsonaro. Isso é muito estranho, cara. Qual que é a probabilidade de uma região onde ele foi favorável, foi favorito, e 302 pessoas e nenhuma votar no cara? Nenhuma votar no cara. Qual que é a probabilidade? Me explica. Difícil. Isso prova alguma coisa, James? Não, não prova nada. Infelizmente não prova nada. Por quê? Porque por mais que seja uma coisa improvável, pode ter acontecido de ter ido alguém lá e não ter votado no Bolsonaro, entendeu? Tanto que também pode ter acontecido de alguém ter votado e não ter sido contabilizado. Isso justifica a fraude. Eu não fui numa dessas sessões para poder afirmar. Eu fui lá, votei no Bolsonaro e meu voto não está computado. É fraude. Eu não fui. Eu não votei em nenhuma dessas regiões. Então eu não posso afirmar nada. Mas e você? Você votou numa dessas regiões? Fica aí o questionamento, entendeu? É por isso que eu fiz uma auditoria, para poder saber as possibilidades de fraude. Porque se realmente teve, vamos descobrir, vamos fuçar. Porque é melhor a gente trabalhar dessa forma do que querer parar a economia, parar o trânsito, começar a fazer manifestação e parar os caminhoneiros, começar a faltar comida na prateleira, começar a faltar combustível nos postos. A inflação vai começar a aumentar com essa consequência disso, porque o agro também está parando, a produção vai parar um pouco, vai diminuir. Ou seja, tudo está direcionando para um caminho ruim. Então, por isso que eu decidi fazer essa auditoria, justamente para tentar evitar esse tipo de coisa. Porque se eu encontro realmente a fraude, conseguimos provar, né? Isso vai ser um trabalho em conjunto, e a gente evita todo esse transtorno. Porque imagina se o Brasil tiver uma intervenção militar realmente. Você acha que os investidores de fora do país vão ver isso como uma coisa positiva? Todo mundo vai sair correndo, isso aumenta o risco do país. Por quê? Porque é plausível de começar uma guerra civil aqui dentro, entendeu? Imagina os investidores recebendo uma notícia que o Brasil, o dinheiro que eles estão colocando dinheiro, milhões de dólares, então teve um golpe militar, por exemplo, se acontecer, né, um golpe de Estado. Você acha que a galera vai ficar aqui? A gente vai virar uma Venezuela, tanto se o Lula ficar, como se tiver uma coisa dessa. Entendeu? Por mais que o Bolsonaro e o Paulo Guedes sejam muito bons, o Guedes realmente seja muito bom e possa ajudar na economia, é uma coisa prejudicial demais para a economia do país. Aí vamos lá agora ver as outras urnas que eu encontrei, que eram as que tinham números repetitivos, que eram as que variavam de 1 a 20. Repara o tanto de repetição, cara. Só aqui, ó, a gente tem... Ó, tá com filtro, deixa eu limpar o filtro.
Limpar. Só de registros de urnas que tiveram resultado para algum dos candidatos entre 1 e 20, a gente tem 2.314 registros. Eu coloquei de 1 a 20, eu não coloquei mais. 2.314 registros. E a diferença é grotesca. Ó, 2.314. Vamos ver quantas dessas urnas foram para o Bolsonaro. Então vamos botar aqui, ó, menor do que 21, para poder puxar de 20 para baixo. De tudo, 2.295 foi só para o Bolsonaro. Mas e para o Lula? O Lula foi quanto? Vamos limpar o filtro e vamos puxar aqui, do Lula. Menor do que 21. Do Lula foi só essa belezinha aqui, 20. Ou seja, 2.000 ela vai pegar da urna, dando vantagem para o Lula e tirando vantagem do Bolsonaro, se realmente teve fraude. E aí, como é que prova um negócio desse? Me explica. Ó, e repara uma coisa. Aqui, ó, repara, por exemplo, ó, que as quantidades que o Lula teve, 3, 4, 2, a quantidade de votos que o Bolsonaro teve não foi exorbitante, foi 72, 67, 79. Ó, aqui que o Lula teve 70 votos. Só um registro aqui, ó, passa de 300 e o Lula teve 12. E outro registro passa de 292 para o Bolsonaro e o Lula teve 12. Então, só 2 registros realmente se encaixam dentro das probabilidades que o Lula já teve nos outros registros que eu mostrei antes. Porque repara agora do jeito que está. Ó, vamos limpar o filtro aqui. Porque dá uma olhada aqui, ó. Quando o Bolsonaro tem 5, o Lula tem 260. Quando o Bolsonaro tem 11, o Lula tem 224. 9, 240. 8, 180. Ó, 11, 309, 300, 7, entendeu? Os números não fazem sentido. 3, 293, tudo é uma diferença grotesca. É como se o Bolsonaro tivesse um teto onde os votos dele não poderiam passar de determinada quantidade, mas tudo que tentasse passar desse teto, na verdade, fosse para outro candidato. Lógico, isso é uma coisa que não é muito plausível, né? Estou dando só um exemplo, mas que pode ter acontecido ou não também, entendeu? É como se... E outra, eu vou mostrar um negócio para vocês aqui agora. Vamos analisar as urnas que tiveram os votos aqui, que tiveram um voto do Bolsonaro, das urnas. Todas as urnas que o Bolsonaro teve um voto só. Repara a quantidade aqui embaixo, ó. Opa, cadê? Pera aí, não foi. Repara a quantidade aqui embaixo, ó. Qual que é o número que está aqui? 200. Guarda bem esse número. Vamos aqui. De novo, vamos tirar aqui, vamos olhar que ele tem 2. Olha esse número, 234. Olha aqui. Vamos tirar as que ele teve 2 de resultado, vamos colocar as que ele teve 3. 204. Vamos tirar de novo as que ele teve 3, vamos colocar as que ele teve 4. 210. Vamos tirar a que ele teve 4 e vamos colocar a que ele teve 5. 239. Tá vendo como tudo varia entre mais ou menos 200? É como se as urnas que são produzidas em lote foram produzidas em lote mesmo, com resultados prontos, tá ligado? Tipo assim, é como se fosse falar, não, pega esse lote aqui de produção e coloca tantos votos, pega esse outro lote aqui de produção e coloca tantos votos. Não que isso realmente tenha acontecido, tudo isso que eu estou dizendo pode ter sido coincidência, eu não tenho como provar. Mas e você que votou com seus amigos lá na determinada região, no Bolsonaro, você e mais 3 amigos votaram na mesma sessão, mas lá nos votos só aparece que o Bolsonaro ganhou 1, ou ganhou 2, ou ganhou 1, ou ganhou 2, ou ganhou 1, ou ganhou 2, ou ganhou 1. Aí é fácil provar também, porque, como é assim, eu e o José Alfredo, por exemplo, votamos no Bolsonaro,
o meu amigo Mike também, o Jorge também, mas lá na nossa sessão que a gente votou, que a gente se encontrou na sessão para votar, só tem um voto para o candidato. Que negócio é esse? É por isso que eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possível. Porque quanto mais pessoas verem esse vídeo, mais fácil vai ser para testar se teve fraude ou não nas urnas eletrônicas. Entendeu? E é por isso que eu queria muito, muito mesmo que você agora, nesse exato momento, compartilhasse esse vídeo com pelo menos 10 amigos seus para que ele alcance uma quantidade específica de pessoas, uma quantidade grande, para poder verificar se dentro dessas cidades, tem algum amigo seu que votou e no voto dele não está contabilizado, entendeu? Um familiar, qualquer pessoa que possa nos ajudar a provar se realmente teve fraude ou não. Se não tiver manifestação, significa que não teve fraude. Se ninguém se manifestar e falar, ó, James, tá normal, pra gente tá normal, então quer dizer o quê? Que não teve. Agora quer ver outro padrão que é muito engraçado? Muito engraçado? Eu vou mostrar para vocês, ó. Um padrão muito engraçado são as cidades. Vamos ver nas cidades das urnas zeradas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar três. Vou pegar aqui, ó, Marechal, não sei o que lá, Dramaturgo. Aí esse é meu perfil pessoal, tá? Meu perfil pessoal, eu postei esses 3 vídeos aqui hoje, tá? Parte 1, parte 2 e parte 3. Então, aí eu também faço um resumo. É bom pra galera ir compartilhando também pelas redes sociais, ajuda, entendeu? Mas eu quero fazer esse vídeo no YouTube justamente para ser uma coisa bem completa. Porque muita coisa que eu tô falando aqui no YouTube para vocês eu não falo aí. E aqui é muito melhor para ver, beleza? Então, mas qualquer coisa, se você quiser compartilhar pelas redes sociais, é só ir lá no meu Instagram e puxar, tá? O Instagram tá aberto. Então vamos lá. Vamos aqui pesquisar população. População. Olha a população dessa cidade. 19 mil habitantes. Beleza, a gente olhou um. Vamos olhar outro. Cadê? Vamos olhar outro. Vamos pegar a Atalaia do Norte, Amazonas. Atalaia do Norte. População. 20 mil habitantes. Vamos pegar outro. Vamos pegar, sei lá, outra cidade do Amazonas. Santa Isabel do Rio Negro. Qualquer um que vocês pesquisar aqui vai dar no mesmo. Já precisei todas. Trinta mil habitantes. Vamos lá pesquisar. Sei lá, São Paulo da Olivença. Isso é Amazonas também. 39 mil habitantes. Vamos lá, vamos pesquisar mais. Vamos lá, eu quero olhar bastante opção para vocês entenderem que até a cidade onde as urnas foram direcionadas tem padrão. E o padrão é muito bem respeitado. Biqueira, 21 mil. Vamos lá, vamos mais. Vamos lá, sei lá, Novo Horizonte, Bahia. Novo Horizonte, Bahia. População. 12 mil. Cara, ó, sério. Vou continuar olhando mais um pouco. Mas eu acho que já ficou claro para vocês, né? Que até os lugares foram muito bem escolhidos. Cadê? Pedra Branca. 43 mil. Todas as cidades do interior. Essa é Ceará? É Ceará. Todas as cidades do interior e todas as cidades pequenas com menos de 50 mil habitantes. Algumas variam entre 7 e 10, outros estados variam entre 12, 30, 35. E assim vai, ó. Vamos pesquisar Montes Altos. Montes Altos, Amazônia, população. 9 mil. Vamos pesquisar de novo, mais uma. Sei lá. Turilândia. Vou pegar o nome, sei lá. Confresa, a cidade de Confresa. Vamos olhar aqui. Confresa. População. 32 mil habitantes. É tudo o mesmo padrão. Todas as cidades de interior com menos de 50 mil habitantes. Boa parte delas é com 7, 8, 10 mil habitantes. Entendeu? Vamos olhar os outros lá, das urnas improváveis, os resultados lá de 1, 2, 1, 2. Vamos lá, Carauari.
Carauari, 28 mil. Maués. Opa, cadê? Aí. Maués, 65 mil. Ai, meu Deus do céu, isso me indigna, cara, me indigna. Eu nunca tinha visto ninguém auditar essas benditas dessas urnas. Então eu resolvi auditar por mim mesmo. Palmas de Monte Alto, Bahia. E tudo isso que eu estou encontrando, gente, é tudo padrão, muito bem específico. 21 mil. São tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E essas coisas não são à toa. Entendeu? Não são à toa. Não é porque tem alta probabilidade disso acontecer. Não, você tem isso aqui, esse tipo de repetição, numa amostra grande de população, igual 120 milhões, isso é muito difícil de acontecer. Por mais que tenha sido só em quase 3 mil urnas, mas é 3 mil urnas que dá uma vantagem absurda de um candidato para o outro. Absurda. Vamos pesquisar aqui, mais um pouco. Boa viagem, população, 54 mil pessoas, a maiorzinha até agora que a gente achou. Ceará? É, Ceará. Entendeu? Gente, é um negócio grotesco, que a maioria, eu vou lá, vou repetir. Eu filtrei isso aqui dessa forma. Todas essas urnas, tem uma variação de 5% dos votos nominais para um candidato e 95% ou mais para o outro candidato. Ou seja, um dos candidatos, ou seja, a maioria, que foi o Bolsonaro, ganhou 5% ou menos de todos os votos nominais daquela urna, e o Lula ganhou de 95% a mais naquela mesma urna, entendeu? Então, mano, é uma diferença discrepante, que com certeza é uma forma muito eficaz de você dar a vitória para alguém. Porque o que você faria se você fosse fraudar alguma coisa? Você pararia, colocava em regiões as urnas que, se realmente já vem com o resultado pronto, né? Que eu não estou acusando, gente. Repare, eu estou fazendo análise de dados, estou trabalhando em cima de hipótese. Então, dentro dessa hipótese de que se alguém realmente fraudou as urnas eletrônicas, fosse realmente colocar resultados prontos nela, já de fábrica, ou sei lá, na atualização do candidato, ela ia mandar logicamente para regiões onde ninguém ia querer ficar vistoriando. E quem que seria o doido de auditar urna por urna no Brasil todo? São 470 mil urnas. Acharam um doido aqui, o doido sou eu vou analisar das outras eleições, já baixei todo o banco de dados, vou analisar tudinho, não quero saber. Depois que eu vi tudo isso aqui, eu vou analisar uma por uma. O argentino lá de sexta-feira foi só o primeiro passo, ele só me deu um empurrãozinho. A partir de agora vocês vão temer um engenheiro, porque eu acho que se tiver fraude, eu vou achar. Se tiver, e se não tiver, a gente vai saber. Por quê? Porque se eu achar tudo isso aqui, esses dados realmente baterem, eu não conseguir achar ninguém se manifestar, eu não tenho como eu acusar que é prova. Entendeu? Que é fraude, não tem como acusar. Então, é por isso que eu preciso que vocês compartilhem o máximo possível esse vídeo, para chegar ao máximo possível de pessoas. Porque tudo que eu mostrei aqui para vocês é absurdamente improvável, numa amostra tão grande de pessoas, acontecer esse tipo de coisa. É absurdamente improvável. Beleza? Então, isso eu queria passar para vocês. Abram o olho, pesquisem bastante, olhe a sua seção, sua zona, se você votou. Vai que o seu candidato está lá com 0 e você não viu, porque não teve a curiosidade de olhar. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 amigos seus, porque isso é muito importante, é o futuro do Brasil que está em jogo. Tá? É a nossa democracia que possivelmente está sendo roubada há muito tempo e a gente está aceitando, está simplesmente aceitando. Não que eu esteja acusando, mas os fatos não mentem, cara, não mentem. Olha, se eu falar para vocês, os estados que eu vi, que praticamente eu teve uma quantidade muito irrisória disso que eu estou falando, que eu acho que foram os únicos estados que tiveram as eleições realmente limpas, foi Distrito Federal e Rio de Janeiro. Só. Porque o resto, tudo tem esse tipo de registro aqui. Tudo. Entendeu? É complicado, velho. Complicado. Então, vai lá. Compartilha esse vídeo, enquanto eu vou auditar os outros turnos. O primeiro turno eu vou auditar agora também. Vou auditar 2018, vou auditar 2014, eu vou auditar tudo. Tudo.
vou achar. Se tiver alguma coisa, eu vou achar. Beleza? Então, obrigado. Manda lá para 10 amigos.